Galera, os heróis da Marvel são conhecidos por ter vários tipos de poderes, né, bem diferenciados em si. E um desses tipos de poderes que a Marvel tem em si, né, em vários personagens, é o fator de cura, galera. Que é um poder que permite, né, o usuário em si conseguir se regenerar de vários, né, ferimentos em si. Chegando, né, alguns usuários da Marvel em si conseguem se regenerar de ferimentos mortais, galera, que não, sabe, um ser humano em si não conseguiria nem sobreviver. Por causa desse poder, os vários heróis da Marvel conseguem, né, em si escapar da morte em si. E nesse vídeo aqui eu vou falar os 5 maiores usuários de fator de cura que a Marvel tem, tá bom? Mas antes de tudo, roda a vinheta e vem comigo! Olá, seus pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, como eu falei, vários heróis da Marvel possuem, né, esse poder que é o fator de cura, que, como eu falei, é um poder que é muito apelão para alguns personagens em si, sabe? Né? Cada um dos personagens da Marvel tem um nível de fator de cura muito elevado, fazendo eles escaparem em si da morte, pô. Por isso são praticamente quase imortais em si, digamos assim, né? E nesse vídeo aqui eu vou falar os maiores usuários do fator de cura em si que a Marvel tem, sabe? Vou citar aqui os 5 melhores em si, né, em questão de fator de cura, que meio que representam em si a Marvel em si. Mas antes de começar o vídeo, por favor, já deixa o seu like, se inscreve com o sininho, porque aqui nesse canal você, né, vai receber vários vídeos falando de quadrinhos, né, filmes de super-herói aqui. Eu falo muita coisa do universo de super-heróis, não falo só da Marvel, falo da DC. E se você quer ficar por dentro de tudo, né, que essas editoras de super-herói falam, né, em si, né, nos quadrinhos, ou até mesmo nos cinemas, você tem que estar inscrito aqui nesse canal, porque nesse canal aqui eu falo muita coisa mesmo sobre ambos esses universos, tá bom? E não quero que você perca nenhum vídeo, tá bom? E agora chega de enrolação e bora logo pra nossa lista. Começando com o Wolverine, galera, o Wolverine que é conhecido, né, como o melhor naquilo que faz, não só por causa das garras de adamantio que ele tem, mas obviamente também pelo seu fator de cura, porque se não fosse o fator de cura, o Wolverine nem poderia ter as garras de adamantio que ele tem, sabe? Ele teria morrido, porque pra quem não sabe, né, as garras de adamantio do Wolverine que o Wolverine tem não é algo natural em si, não é da mutação do Wolverine. Na verdade, os Wolverine em si, né, participou do projeto tal Arma X em si, que colocaram, né, o próprio adamantio no corpo do Wolverine, nos ossos do Wolverine em si, fazendo com que o esqueleto dele virasse, né, de adamantio em si, né, aquele metal raro tal, que faz, né, ele ficar com essas garras assim, metálicas em si, sabe? Pra quem não sabe, as garras do Wolverine antigamente eram de osso. E se não fosse o fator de cura do Wolverine, ele nem conseguiria ser capaz de colocar o adamantio no corpo. É por isso que eles pegaram alguém que consegue se recuperar de qualquer tipo de ferimento em si, que é o Wolverine em si, sabe? Ele já sobreviveu a várias coisas, ele já foi reduzido, ele foi incinerado e reduzido até o próprio esqueleto, só sobrou o esqueleto de adamantio dele lá. E ele sobreviveu, galera. Ele conseguiu voltar e tal. Já teve uma vez também que o Magneto arrancou todo o adamantio do corpo do Wolverine em si. E obviamente o Wolverine, claro, se não fosse o fator de cura dele, ele teria morrido. Mas mesmo tendo conseguido se recuperar em si e tal disso, ele ainda, né, com o fator de cura dele ainda estava um pouco debilitado. Ele conseguiu escapar da morte por causa do fator de cura, mas por um tempo o fator de cura dele estava um pouco debilitado com isso. E sim, o Wolverine merece estar aqui nessa lista, né, em si, como um dos melhores fatores de cura da Marvel em si. Número 2, Fanático Juggernaut. Daí, galera, o Fanático em si, né, em si, que é o irmão do Professor Xavier, né, e ele tem sim um dos maiores fatores de cura da Marvel em si. Bem, galera, primeiramente eu tenho que explicar os poderes dele, né, em si, ele tem super força, em si, super resistência, em si, ele é praticamente um imparável Juggernaut em si, é assim que ele é conhecido. Mas muitas pessoas pensam que ele é um mutante, e não, ele não é um mutante, tá? Ele, na verdade, os poderes dele vêm da joia de Cyttorak, que é meio que um demônio em si e tal, que meio que criou o rubi de Cyttorak, e o Focaimaco acabou pegando esse rubi que deu a ele, né, o poder, né, de se tornar o Juggernaut em si, o fanático, né, que é praticamente um arauto, né, do Cyttorak em si, sabe? É meio que um arauto do Cyttorak em si. E com isso ele consegue ter um fator de cura elevado em si, galera. Ele também já conseguiu ser reduzido ao próprio esqueleto e ficou lutando e tal. Ele sim também tem uns fatores de cura muito grandes em si, sabe, da Marvel em si. A própria Marvel uma vez já declarou que ele tinha o maior fator de cura em si da Marvel inteira em si, tá, sabe? O fator de cura dele é incrível mesmo, tá? Vamos ser sinceros aqui.
né? Em si, ele já tem uma super resistência, conseguindo resistir vários golpes em si, né? O próprio Hulk já lutou com o Hulk várias vezes e tal, conseguiu, né, lutar com vários X-Men. O fator de cura dele é meio que algo extra em si, para caso a resistência dele não conseguir tancar, aí o fator de cura meio que ajuda ele a não morrer. Deadpool! Galera, o Deadpool também é um grande usuário de fator de cura. Deu pra perceber só nos filmes em si, galera. Que pô, ele já teve a mão dele em si cortada e tal. E obviamente voltou a mão, né? Em si, a mão dele lá, né? Que ele mesmo cortou a mão e ela voltou, né? Em si, o corpo dele, né, pode crescer, né? Os membros dele de volta e tal. Mas nos quadrinhos, o próprio Deadpool em si já foi perfurado em si pelo marfim de um elefante, né? Obviamente ele escapou em si e tal, né? De vários ferimentos. O Deadpool é conhecido por ser, né, um dos maiores usuários de fator de cura da Marvel inteira, pô. O mercenário da galera tem que estar aqui nessa lista em si também. Mas, galera, antigamente o Deadpool já foi imortal, né? Por um tempo em si ele ficou imortal por causa de uma maldição colocada a ele, né, pelo Thanos, porque pô, o Deadpool tava se engraçando com a Senhora Morte, né, que é meio que a amada do Thanos, né, e tava se engraçando lá com a Senhora Morte. O Thanos amaldiçoou ele com a imortalidade pra ele meio que não ir chegar aos pés da morte em si, sabe? E com o tempo isso, o Deadpool perdeu a imortalidade dele, tá, galera? Hoje em dia ele pode sim ser morto, mas galera, é muito difícil matar o Deadpool, galera. Ele não morre pra tiros, ele não, mesmo que você corte os membros dele, eles nascem de volta, não importa, corta a cabeça, ele volta, enfim. O fator de cura do Deadpool é apelão demais. O nosso quarto personagem é ninguém mais, ninguém menos que o Groot, galera, dos Guardiões da Galáxia. Bom, galera, o fator de cura também do Groot em si já foi mostrado em si já no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia em si, porque, bom, a Gamora em si já cortava, né, os braços em si do Groot em si, e ele voltou em si e tal, né, ele tem um fator de cura impressionante em si também, sabe, galera? Ele consegue se regenerar, os galhos dele vão se regenerando, tá, aos poucos, e até mesmo no final do filme do Guardiões da Galáxia, né, mesmo que ele morra, se sobrar um gravetinho, né, dele, se sobrar não é que seja um graveto do Groot, ele pode voltar à vida. E isso foi revelado assim, né, que quando o Rocket plantou, né, esse único graveto que sobrou do Groot, o Groot voltou à vida em si, né, voltou para os Guardiões da Galáxia em si, tal, e ele foi crescendo. Ou seja, ele é daqueles personagens também muito apelões pelo fator de cura, porque é do nível quase imortal em si, sabe? Esses personagens aqui, dessa lista aqui, são praticamente conhecidos por serem quase imortais. E o Groot também, né, praticamente é um quase imortal aqui. Bem, e o último personagem é ninguém mais, ninguém menos que o Hulk, galera. Galera, sim, o Hulk é um grande usuário de fator de cura da Marvel. Na verdade, eu tenho até dúvida se ele não é o maior usuário de fator de cura em si da Marvel inteira. Porque sim, o fator de cura dele é gigante, galera. Sabe, ele já foi em si, e só das coisas que o Hulk já passou em si, pô, já releva demais o fator de cura dele, pô. Ele já foi perfurado pelas garras do Wolverine várias vezes, resistiu, já foi perfurado por várias coisas, já, assim, eles têm, sabe, um corpo que pode sim ser perfurado mesmo com a super resistência dele. O fator de cura ainda consegue, sabe, meio que salvar ele em si, sabe. O Hulk em si já foi meio que teve o corpo dele praticamente todo destruído e o corpo do Hulk conseguiu regenerar completamente, galera. O fator de cura dele é praticamente quase instantâneo, sabe? Praticamente instantâneo esse o fator de cura dele. E é um poder que o Hulk, né, nos cinemas em si não apresentou em si, né, nos filmes inteiros, né, ele não conseguiu apresentar esse poder, né? Fiquei com muita raiva em si. É porque, pô, o Hulk no Ultimato ficou com o braço todo lascado, não participou nem da luta e tal. Eles se esqueceram do fator de cura do Hulk em si. Até na série da She-Hulk, ele precisou, né, do poder da Jane em si pra poder regenerar o braço. Pô, velho, o fator de cura que era um dos poderes mais apelões do Hulk em si. Pô, eles se esqueceram isso, velho, na moral. E obviamente o Hulk meio que salva Zeb Banner por ele ter esse fator de cura em si, sabe? O Hulk em si já escapou da morte também por causa do fator de cura mais uma vez, sabe? E sim, o Hulk sim é um dos maiores usuários de fator de cura da Marvel, sim, junto com todos aqui da lista, tá bom?
E ele é o último personagem da nossa lista aqui até agora, tá bom? Galera, se você curtiu essa lista, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se vocês querem que eu faça, né, uma parte 2 falando de mais usuários de fator de cura que a Marvel tem, galera. Que por incrível que pareça, esses daqui são só 5 que eu citei aqui pra vocês, tá? Já vi, isso aqui não foi um ranking, tá? De maiores usuários de fator de cura, tá bom? Isso aqui, né, foi uma lista e tal. E existem vários personagens que a Marvel tem que também são muito apelões em fator de cura, tá bom? Mas eu separei aqui os principais em si que eu acho que vocês também conhecem e tal, que são bem conhecidos por serem usuários de fator de cura. E se vocês quiserem realmente parte 2, comenta aqui, hashtag parte 2 aqui, pra eu fazer realmente a parte 2, tá? Porque se não tiver muito comentário, não tem como eu fazer uma parte 2, porque eu não sei se vocês estão querendo mesmo a parte 2, tá bom? E obviamente, antes de você sair desse vídeo aqui, por favor, já deixa o seu like, galera. É sério, seu like vai me apoiar demais. Eu continuar produzindo conteúdo aqui de quadrinhos, de super-heróis em si aqui nesse canal. Que praticamente o core aqui desse canal é falar de super-heróis aqui, que é algo que eu gosto muito de falar aqui com vocês, sabe, de debater com vocês. Eu me sinto feliz comentando com isso e espero deixar vocês entretidos e felizes, né, com esse tipo de conteúdo que eu trago aqui pra vocês, tá bom? E obviamente sem um like, não sei se vocês estão querendo mais tipo de vídeo de super-herói e não tem como eu saber o que é que vocês querem e tal. Além de me ajudar, né, o YouTube a distribuir esse vídeo para outras pessoas conhecerem esse canal aqui, que é um canal bem novo. E se você que é novo aqui, já é novo aqui, chegou aqui de paraquedas aqui no canal do Trovão, seja muito bem-vindo, se inscreve com o sininho ativado para receber todos os próximos vídeos aqui desse canal, galera. Como eu falei, eu faço muito conteúdo de super-herói aqui com vocês, tal. Falo bastante coisa, falo da Marvel, falo da DC, falo de todas as empresas que tem super-heróis em si aqui nesse canal aqui. Eu falo muita coisa mesmo, desse gênero em si, que eu amo trazer aqui pra vocês. Amo a Marvel, amo o DC e obviamente eu quero que vocês continuem assistindo esse canal aqui pra gente continuar falando de aquilo que a gente gosta, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo no canal do Trovão. Valeu, falou e fui!